Uma declaração do deputado Reginaldo Lopes, que é uma das estrelas do Partido dos Trabalhadores, é do PT de Minas Gerais, que defende que o partido passe por uma reformulação programática em 2025, quando será eleita uma nova direção partidária. O Partido dos Trabalhadores está pegando fogo lá dentro. A situação no PT é desesperadora. Desesperadora, porque o partido derrete a olhos vistos no Brasil. Partido e leva com ele uma boa parte do que a esquerda brasileira tinha como poder adquirido durante um tempo. Então, o Reginaldo está dizendo aí, ó, ou a gente se reformula, a gente se conecta com a sociedade, ou nós vamos para o saco. Mas será que o dono do PT concorda com ele, Ricardo? Ô Paulo, sabe o que eu acho interessante nisso tudo? Como é que você reformula, como é que você renova o partido se as cabeças são as mesmas? Como é que o termo que você usa, que pessoal que vem da Albânia, como é que você diz, Paulo? É mesmo, qual que é aquela expressão? Como o pessoal que vem a pé da Albânia. É porque o problema é o seguinte, a esquerda brasileira, ela é constituída de, na minha opinião, tá? E quem quiser respeitar, respeite. Quem quiser me criticar, critique. Eu fico sempre à vontade para ouvir críticas e concordâncias. Mas a esquerda brasileira é dividida em três fatias, né? Os bolcheviques, os velhos e bons bolcheviques, que ainda têm saudade do que foi feito na Rússia e acham que um dia poderão chegar ao poder daquela mesma maneira. E aí são muitos, a gente identifica com facilidade, né? Uma segunda parte, que são os albaneses que vêm a pé, eles saem da Albânia a pé para chegar aqui no Brasil. E uma terceira parte, que são os picaretas. Essa é a divisão da esquerda brasileira para mim. Pode brigar comigo, mas é como eu vejo, e é como eu vejo de maneira clara. Diga lá. Não, eu estava dizendo isso, que como é que você vai renovar um partido, sendo que as cabeças são as mesmas, sendo que as ideias mofadas são as mesmas, sendo que os pensamentos retrógrados são os mesmos? Como é que você vai renovar um partido se você tem gente que continua até hoje, né? Eu costumo fazer uma diferenciação, eu costumo chamar a economia entre a economia analógica e a economia digital. A economia analógica é o que prega o PT, que é aquele negócio, não, todo mundo tem que estudar, se formar e ter um emprego mediano, todo mundo tem que ser nem de classe média, o PT nunca gostou de classe média, você tem que trabalhar com carteira assinada, ter seus direitos trabalhistas e pronto. Como se isso levasse a prosperidade a alguém e não leva. Essa é a economia analógica. A economia digital é a economia da inovação, do empreendedorismo, das novas tecnologias, dos profissionais liberais, dos empreendedores, dos microempreendedores individuais, as pessoas que querem progredir na vida, fazer uma vida melhor por si mesmo, através do seu próprio trabalho. E isso o PT combate até hoje. E isso é um anseio de grande parte do eleitorado. Todas as pesquisas qualitativas que a gente vê por aí mostram isso claramente. O brasileiro não quer mais aquela comodidade de entrar numa empresa hoje e passar o resto da vida lá esperando a aposentadoria chegar. Não, o brasileiro médio quer progredir. Progredir socialmente, progredir financeiramente, ter acesso a bens materiais. Esse anseio, o PT até agora não entendeu e não correspondeu. E continua combatendo o capital, continua combatendo os empresários, continua querendo um Estado cada vez maior. Essa dissonância, Paulo, é o que tem levado o partido à bancarrota. E enquanto as cabeças que estiverem lá não mudarem de opinião, e me parece que já é tarde para mudar, como é que você vai querer que pessoas que militam nesse campo há 40 anos mudem agora de ideia? Não vão mudar. Enquanto você não tiver uma renovação no partido, está fadado a virar um PSDB. E a renovação no partido não vem porque o chefe do partido, respondendo a você, o dono, Figueiredo, né? O dono do partido não deixa, nunca deixou, ele nunca permitiu que uma liderança, não só do PT, mas uma liderança à esquerda, ele nunca permitiu que isso prosperasse. Eu, particularmente, acho que está tarde. Eu acho que o PT, ele não vai sumir, é diferente do PSDB, é um partido muito grande, um partido capilarizado por todo o Brasil, tem uma história, não vai sumir, mas eu acho que vai diminuir e perder relevância. E para completar a análise que eu fiz da esquerda, eu vou fazer a da direita antes de passar para o Gustavo Figueiredo. Porque a direita se mostra cada vez mais burra, cada vez mais presa a pautas que são absolutamente distintas da realidade das pessoas no dia a dia. Elegem pautas que são abstratas e não discutem as realidades do dia a dia. É a abstração que se prega, abstração que se catequiza. E se fosse uma direita também arejada,
se fosse também uma direita inteligente, estaria torcendo para surgir uma esquerda inteligente. Porque é importante, Paulo. Voz única, partido único, pensamento único, nunca deu em boa coisa em lugar nenhum no planeta. Mas aí é que está o problema, porque quando eu faço a crítica, é porque eu faço a crítica olhando para os dois lados. Quando eu vejo essa esquerda que eu dividi de maneira maldosa, até de maneira muito crítica, eu também olho para a direita e vejo a direita uma direita burra. Uma direita que não trata da realidade das pessoas, que quer pautas abstratas para poder se esconder do discurso do real. Porque se fosse inteligente, gostaria de que se surgisse uma esquerda também atuante e inteligente, transformadora, para poder ter a divisão, a rivalidade e valorizar suas próprias pautas. Porque o risco, quando você monopoliza as pautas, é acontecer o que aconteceu com a esquerda no Brasil. Ah, com certeza. Monopolizou pautas e está sumindo, desidratando. A direita caminha para o mesmo jeito se não se discutir. Não, e o Paulo, tem um detalhe, né? Assim, o PT, a gente sabe, aquilo que o Ricardo disse, vai acabar chegando o mesmo fim que o PSDB, na minha visão, está caminhando, mas exatamente pelos mesmos motivos. E isso evidencia, na minha opinião, Ricardo, quando a gente olha para a principal cidade da América Latina, onde o PT a vida inteira teve um cabeça de chapa, como se diria, né? Um grande nome do Partido dos Trabalhadores concorrendo à Prefeitura de São Paulo, e hoje você tem um PSOL. E na minha visão, o PSOL vai ser o partido na esquerda que vai ocupar as lacunas que o PT está deixando. E mais, Paulo Leite, quando você fala que tanto a direita também tem esses problemas de ter uma direita inteligente, na minha visão, é muito mais que no Brasil hoje nós temos uma esquerda e uma direita populista do que democrática. Se nós tivéssemos uma esquerda e uma direita democrática, onde se discutia realmente ideias, propostas para a solução da população brasileira, dos problemas da população brasileira, as coisas estariam muito melhores do que estão hoje. Porém, o que nós temos, por exemplo, do lado da direita, é o PL sendo presidido por um criminoso que foi condenado dentro do mensalão. Então, como que a gente se discute morou na papuda. Morou na papuda. Mas, perfeito, você falou no que tange a autocracia. As duas correntes são autocratas, as duas correntes são autoritárias. Sabe qual é o grande problema? É porque quando você quer governar e fazer prevalecer uma ideologia só, um projeto programático só, querendo eliminar a outra, você querendo eliminar o outro, você, dali um tempo, o eliminado vai ser você. É natural que isso aconteça, porque é o desgaste das suas ideias. Isso acontece na relação que você tem com a sua mulher. Isso acontece na relação que você tem com seus filhos. Com a política é muito próxima essa realidade. E Lula, por exemplo, agora está de olho nessa dificuldade de digerir-se à direita, porque ele está vendo o Kassab. O Kassab tem uma resistência muito grande de se aproximar de Jair Bolsonaro. Grande, muito grande. Inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, vive entre a Cruz e a Caldeirinha. Para a gente falar o tamanho exato. Porque ali há uma corte. O Kassab faz parte do governo de Tarcísio. É secretário dele. É secretário. E o acordo, o possível acordo, é o Tarcísio não ir para a presidência em 2026, tentar a reeleição com o Kassab de vice. Para aí sim, na próxima eleição, o Tarcísio vai para a presidência da República e o Kassab assume. E o Lula está de olho nisso, porque o Lula quer atrair o Kassab. Já conversou com o Kassab, já chamou o Kassab, falou, vamos conversar aqui, porque o Kassab tem uma resistência ao bolsonarismo. Todo mundo sabe disso, ele já deixou bem claro isso. Numa recente entrevista, ele falou isso de maneira bem clara. Agora, é interessante porque esse desenho que você faz de 2026, ele é um desenho complicado de se desenhar, de se montar. Essa arquitetura é complicada. Por quê? Porque em 2026 seria a eleição para 2030, aliás, que o cenário que você faz é para 2030, com o Kassab sendo vice de... 2026, ele vai ser o vice do 30, Tarcísio. 30 seria... 30 o Tarcísio vai e ele a assume dificuldade aí é o seguinte, porque Bolsonaro tem dois cenários que ele traça. Primeiro, a tentativa de tornar-se elegível. Esquece. Ele está numa tentativa brutal de tornar-se elegível. Se ele não consegue, a chance que ele teria seria 2030. 2030, 8 anos. Paulo, a depender
né, porque a lei, eu não sei se ela já vale para o caso dele, lembra que tinha a ver também com os senadores, se o tempo de inelegibilidade seria a partir de um novo mandato ou não. Quero dizer, se o tempo de inelegibilidade do Bolsonaro seria a partir da próxima eleição presidencial, já estaria valendo. Isso realmente me ficou uma certa dúvida. Então, agora, há uma confusão muito grande agora, independentemente disso, Paulo, eu acho que a direita, essa chamada direita, tem muita gente que não gosta de misturar Pablo Marçal com direita, mas dentro desses rótulos ele é um cara de direita. Eu acho que a direita, para as próximas eleições, vai vir fragmentada. Porque tem o bolsonarismo, você tem uma direita mais moderada, que não é bolsonarista, e você tem agora o Pablo Marçal. Se esses três polos da direita entrarem fragmentados, a chance da esquerda aumenta bastante. Não, mas a esquerda está fragmentada também. A próxima eleição em 2026, se esse cenário que você desenhou está aí, for alguma coisa concreta, nós vamos ter uma disputa entre fragmentos da direita e da esquerda. Mas Paulo, isso que você comentou do presidente Lula querer se aproximar, inclusive do Kassab, me fez pensar em algo aqui que eu acho que é improvável, mas na fala do Kassab, inclusive, que eu ouvi na Rádio Bandeirantes. Ele falou abertamente que o PSD quer ter um candidato à presidência da República para as próximas eleições. E o nome que ele, como presidente do partido, falou que ele gostaria que fosse o candidato à presidência da República pelo PSD seria o senador Rodrigo Pacheco, que a gente sabe que tem falando que não quer mais mexer com política e tem também pessoas querendo trazer ele para a disputa do governo de Minas Gerais. Então, sim, mas isso que eu estou falando não sou eu, são as falas de Gilberto Kassab. Olha a cara Gilberto do Kassab. Não, Gilberto Kassab falou isso na Rádio Bandeirantes, que eles vão lutar para que o partido tenha um único candidato e que no gosto dele esse candidato seria Rodrigo Pacheco. Olha a cara, eu só acredito porque você está falando que ouviu isso na Rádio Bandeirantes. Exatamente, eu reforcei inclusive. Olha, com todo o respeito sincero que eu tenho pelo senador Rodrigo Pacheco, toda a admiração que eu tenho por ele, a gente sabe que a condição política dele hoje não elegeria nem governador de Minas Gerais. Eu ia dizer exatamente quiçá isso. Presidente da República. Não, quiçá prefeito de Belo Horizonte? Eu acho, com tudo que ele tentou fortalecer-se, o desenho do movimento político de Rodrigo Pacheco é muito egocêntrico. Ele não conseguiu traçar uma composição que o viabilize de maneira atrativa para o governo do Estado, por exemplo. Exatamente. Então, para a presidência da República, eu acho improvável. Então, e volto a dizer, eu só acredito porque você está me dizendo que ouviu. Para mim, o maior político mais inteligente em ação hoje no Brasil é o Gilberto Kassab. Não tenho dúvida. É um cara que consegue olhar o Brasil de cima, o tabuleiro de cima, entender as questões regionais, locais e fazer movimentação. Ele apostar as fichas do partido numa eleição que eu diria perdida, eu acho muito difícil. Figueiredo, eu acho que o Kassab vai seguramente coligar e apoiar alguém, mas enfim... Sabe o que eu tô pensando aqui, Ricardo? Que ele é muito esperto, Gilberto Kassab. Ele soltou essa. Se ele está aproximando do Lula, um nome para ser vice do Lula nas próximas eleições pode ser o Pacheco ou não. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui dessa eleição que eu acho que tem que ser desenhada de uma maneira diferente. Primeiro, nós temos que ver o que vai acontecer agora, no dia 27. O dia 27 de outubro, ele é um emblema para ser desenhado para o que vai acontecer daqui para frente até 2026. Porque daqui até 2026, eu falei isso outro dia com o Lucas Rádio numa reunião no jornalismo. No dia 28 de outubro, já começa a discussão da campanha política para 26, tanto para governo como para a presidência da República. Você pode escrever o desenho, o mapa das vitórias ou das derrotas definirá o caminho para 2026. Em Minas Gerais, o desenho dos nomes ainda é embaralhadíssimo. Muito. É embaralhadíssimo. Você acha mesmo? Acho. Nossa, para mim é tão claro, sabe? Alguns agentes, para mim é tão claro que o PSD vem com o Alexandre Silveira, para mim é tão claro que o Republicanos vai vir com o Cleitinho, com o apoio do Novo. Para mim certas coisas são tão claras, é óbvio que eu não sou dono da verdade, as coisas podem mudar, quer dizer, mas então que agora o projeto de Rodrigo tudo... Pacheco está sepultado porque o PSD vem com o Alexandre Silveira. Eu, Ricardo, acredito piamente nisso, por isso que eu estou te falando, assim, o senador, e repito, é um respeito sincero.
Eu acho que ele não reúne condições políticas para ser governador, quiçá presidente. Mas vocês não acreditam que para o Kassab, como moeda de aproximar o governo Lula para as próximas eleições, vejam bem, o grande vitorioso dessas eleições municipais foi o PSD com o Gilberto Kassab. Sem dúvida. Veja bem, por isso que o presidente Lula agora quer essa aproximação e está aproximando. Vocês não acreditam que seria uma moeda de troca em si colocar o Pacheco como vice do Lula? Ô Figueiredo, a gente tem que ser... Eu vou falar isso agora, pelo amor de Deus, não me compreendam mal, não acho que eu estou desejando mal ao presidente da República, eu quero que a saúde dele... Não é nada disso. Eu acho que tudo passa pelo que vai acontecer com o Lula nos próximos meses e no próximo ano. Esse tombo dele de hoje, de sábado, as repercussões disso. Um tombo numa pessoa dessa idade não é uma coisa simples assim. Isso pode deixar sequelas físicas, cognitivas. Eu acho que a gente tem que aguardar se, Figueiredo, o próprio presidente Lula vai reunir condições de se candidatar ou vai ser apenas um cabo eleitoral e muito forte.